Boa tarde a todos. Vamos dar início à terceira reunião ordinária da Comissão Parlamentar Especial de Mobilidade Urbana, às 14h07. Agradecer a presença do vereador Bola, membro dessa comissão, vereador Guilherme, também membro dessa comissão. Eu vou fazer a leitura da ata, é uma ata extensa, mas vou fazer a leitura da ata para eventual dúvidas ou aprovação dela na íntegra. Ata da segunda reunião ordinária da Comissão Parlamentar Especial de Micromobilidade Urbana, CPEMU. Aos 31 dias do mês de março de 2025, reuniu-se a Comissão Parlamentar Especial de Micromobilidade Urbana, instituída pelo requerimento número 4 de 2025, constituída e nomeada pela resolução da mesa 27 de 2025, na sala de reuniões do plenário Walter Aires da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. Presentes o presidente e vereador Anderson Santos, o vereador relator Aldemar Pereira Bola e o vereador membro Guilherme Boss Maia Cardoso. Presente também o secretário coronel Ervaldo Hoffmann, diretor-presidente da Autarquia Municipal de Trânsito, BC Trânsito, e secretário municipal de Segurança Pública. O senhor presidente declarou aberta a reunião às 14h05 e, em seguida, fez a leitura da ata da primeira reunião ordinária da comissão. Não havendo pedidos de retificação e impugnação, a ata foi considerada aprovada. A seguir, o presidente deu conhecimento aos senhores vereadores membros sobre o ofício que foi encaminhado ao secretário coronel Evaldo Hoffmann, bem como o ofício encaminhado à presidência dessa Casa Legislativa, em que solicita a gravação e transmissão ao vivo das reuniões da comissão, informando ainda que o pedido de gravação foi deferido, mas não o pedido de transmissão ao vivo das reuniões por motivos de ordem técnica. Dessa forma, informou que as gravações das reuniões serão disponibilizadas nos canais oficiais da Câmara. Além disso, comunicou aos membros que foi aprovado pelo plenário o requerimento de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos, expondo à comissão de mais 60 dias. Ato contínuo, foi dado início à ordem do dia. Primeiro, convidado coronel Evaldo Hoffmann. O presidente passou a palavra ao convidado para poder responder aos seguintes quesitos formulados pela comissão na reunião anterior. Letra A. Quais os efeitos resultados registrados do pós-Lei Municipal 4983 de 2025? Com a palavra o secretário Evaldo Hoffmann diz que essa lei foi um marco para o Estado de Santa Catarina. Após, o convidado explicou que a resolução do CONTRAN 996 de 2023 traz a definição de ciclomotor e de equipamentos de mobilidade individual autopropelido. A partir desse momento será mencionado apenas autopropelido. Explanou que é equiparado ao ciclomotor todo o equipamento elétrico que tenha mais de 130 centímetros de distância entre eixos, ou mais de 70 centímetros de largura, ou que tenha mais de 1000 watts de potência. Dessa forma, o convidado afirmou que o ciclomotor é considerado uma motocicleta, o que precisa estar devidamente registrado e licenciado e seu condutor habilitado para a categoria A. Registrou que o Código de Trânsito Brasileiro menciona a ACC, autorização para conduzir ciclomotores, mas que nenhum Estado da Federação emite esse documento. E não havendo a emissão da ACC, o documento válido é a habilitação categoria A. Asservou que o condutor do ciclomotor deve observar normas de circulação e o uso de acessórios de segurança consoante dispõe a resolução do CONTRAN 996 de 2023. Ato contínuo, o convidado informou que a referida resolução entrou em vigor em 4 de julho de 2023, sendo a partir desta data o ciclomotor já poderia ser fiscalizado. Além disso, afirmou que todo ciclomotor vem de fábrica com o CAT, Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito, o que permite seu registro e licenciamento. Dessa forma, o convidado explicou que todo ciclomotor fabricado, importado a partir da vigência da supracitada resolução deve estar em conformidade com essa norma. O secretário coronel Ervaldo Hoffmann informou que, nos termos da mencionada resolução, os autopropelidos são os veículos que não atingem aquelas dimensões mínimas e a potência previstas para ciclomotor. Explanou que a Lei Municipal 4983 de 2025 regulamenta a circulação dos autopropelidos nas vias urbanas do município, prevendo que
Estes equipamentos podem circular na ciclofaixa até 20 km por hora, não podendo circular em cima das calçadas e por cima da faixa de pedestre. E quando não há ciclofaixa, deve circular pelo bordo direito da via, respeitando as regras de circulação viária sobre as regras de circulação dos autos propelidos. O BC Trânsito implementou uma campanha educativa no município de Balneário Camboriú referente à Lei Municipal 4983 de 2025, com duração de 60 dias. Essa campanha contempla palestras nas escolas particulares, no primeiro momento, e posteriormente nas escolas da rede pública municipal de ensino, seguidas pelas escolas da rede estadual de ensino do município. Ato contínuo, o secretário-coronel Evaldo Hoffmann discorreu sobre os dados registrados a partir da data que iniciou a execução da campanha até a data de 30 de março do corrente ano. No período, informou que foram registrados 1.316 veículos desses abordados por agentes de trânsito, sendo registrados 34 remoções de ciclomotores para o pátio de veículos apreendidos. Explicou que para a liberação do ciclomotor removido é preciso registrá-lo e licenciá-lo, bem como ser retirado por condutor habilitado com equipamento de proteção individual. Asseverou que ainda não foi iniciada a fiscalização dos autopropelidos. Também informou que foram registradas 50 retenções temporárias, que ocorre quando, por exemplo, o condutor não é habilitado e, então, pode outra pessoa devidamente habilitada comparecer ao local da retenção e conduzir o veículo. Neste caso, sanada a irregularidade. O veículo não é apreendido e removido ao pátio. Explicou ainda que dessas 34 remoções, 20 já tiveram os veículos liberados após a regularização. Na sequência, o secretário-coronel Evaldo Hoffmann explanou que o Conselho Estadual de Trânsito, CETRAN, emitiu um parecer que tem força vinculante para todo o Estado de Santa Catarina e ratifica a conduta fiscalizatória de ciclomotores para os municípios de Balneário Camboriú. Acrescentou que os ciclomotores fabricados antes de 4 de julho de 2023 têm um prazo de até 31 de dezembro deste ano para a regularização quanto ao registro e licenciamento, mas, por outro lado, a habilitação do condutor e o uso dos acessórios individuais já são exigíveis. Ato contínuo, o secretário de Segurança e diretor do BC Trânsito explicou que a fiscalização dos autos propelidos compete à fiscalização de postura do município e, por isso, o Trânsito apresentou consulta à Procuradoria-Geral do município quanto à aplicação de multa por infração de postura. Inclusive, asseverou que apresentou consulta ao CETRAN a respeito dos autos propelidos e aguarda o parecer para posterior propositura de regulamentação da lei acerca desses veículos. Após a fala do convidado, o presidente indagou sobre os dados de abordagem por região do município, quando a fiscalização dos veículos alvos da Lei Municipal 4983 de 2025. Com a palavra do secretário-coronel Evaldo Hoffmann, respondeu que as abordagens foram mais intensificadas na região central do município, onde a concentração do uso desses veículos é maior. Especificou que foram realizadas abordagens nas avenidas Atlântica, Brasil, Terceira e Quarta Avenida, onde foram registrados os maiores números de abordagem. Depois informou também que foram realizadas abordagens na Quinta Avenida, no bairro Nova Esperança, e na região da Praça do Pescador, inclusive, foram feitas abordagens dentro da passarela Manuel Firmino da Rocha, onde foi flagrado o ciclomotor dentro do elevador. Enfatizou que a fiscalização ocorreu em todos os bairros do município, com poucas operações na Avenida Interpraias, por não haver um número muito significativo desses veículos circulando na via devido a seus aclives. Após, o senhor presidente indagou o convidado sobre os efeitos e resultados percebidos pós aplicação da lei. O secretário respondeu que foram implementadas medidas educativas pelo BC Trânsito com comandos educativos executados no município. A participação da Escola Pública de Trânsito nas escolas de Balneário Camboriú, que asseverou ser referência nacional. A campanha do Maio Amarelo, que abordará sobre os ciclos motores e os autopropelidos, enfatizando que será intensificada a educação de trânsito com os alunos das escolas, principalmente sobre os autopropelidos, os quais se registra
o número significativo de usuários nas escolas de Balneário Camboriú. Auto contínuo, o senhor presidente novamente perguntou ao convidado sobre os efeitos percebidos após a aplicação da Lei Municipal 4983, entendendo que as respostas do secretário de Segurança e diretor-presidente do BC Trânsito correspondem ao quesito. Quais as medidas educativas referentes à Lei Municipal 4983 estão sendo executadas? Em resposta, o secretário disse que ter percebido melhor disciplina de trânsito de ciclomotores após a fiscalização. Registrou que, atualmente, no município, raramente encontra ciclomotores irregulares. No entanto, afirmou que o mesmo efeito não se percebeu no trânsito de autopropelido em razão das necessidades de regulamentação da lei quanto às penalidades aplicáveis às infrações a respeito do uso desse veículo. Enfatizou que as campanhas educativas empreendidas com relação aos ciclos motores surgiram o efeito de conscientização na população quanto às regras previstas para esse tipo de veículo. A seguir, o convidado esclareceu dúvidas do vereador Guilherme Cardoso quanto à regularização no momento de retenção dos ciclomotores sobre as regras de circulação pelas vias dos ciclomotores e autopropelidos. Ato contínuo, secretário de Segurança, diretor do BC Trânsito, acolhendo a sugestão do vereador Guilherme, informou que irá implementar as ações educativas na região da 3ª, 4ª e 5ª Avenidas, bem como no acesso da região sul ao centro da cidade e, pedido do vereador Bola, na ponte Vereador Altamiro Domingo Castilho e na rua Biguaçu, após o convidado Guilherme Cardoso comentou sobre as adaptações que algumas pessoas estão fazendo nos ciclos motores para descaracterizá-los a fim de serem enquadrados como autopropelidos. Diante disso, o convidado esclareceu que conversou com o presidente do CETRAN, senhor Atanir Antunes, para solicitar ao CONTRAN a alteração da resolução 996/2023 contra a caracterização dos autopropelidos, a fim de coibir as referidas práticas. Na sequência, o presidente registrou a presença do vereador Jair Renan Bolsonaro. Ato contínuo, o presidente manifestou quanto à regularização da lei no sentido de garantir segurança quanto à circulação dos veículos considerados como autopropelidos, em especial quanto à velocidade máxima permitida à circulação desses veículos na ciclofaixa. Nesse sentido, o vereador Guilherme Cardoso sugeriu o encaminhamento de indicação pela comissão do Executivo ao Executivo Municipal para a fixação de placas de sinalização nas ciclofaixas com indicação de velocidade máxima permitida para a circulação dos autopropelidos. A seguir, o convidado informou que tomou nota da referida indicação e, em seguida, esclareceu que a legislação vigente considera autopropelidos os que atingem a velocidade máxima de até 32 km por hora. Acima desse limite são enquadrados ciclomotores. Além disso, explanou que a legislação municipal regulamentou a velocidade máxima permitida dos autopropelidos nas ciclofaixas em 20 km por hora, sendo que a circulação desses veículos em velocidade superior é permitida somente no bordo direito da pista de rolamento. Na sequência, o vereador Bola informou que tem recebido manifestações da comunidade sobre o alto fluxo de alunos usuários de autopropelidos no horário de saída das escolas pelas vias que vão desde o Colégio Municipal Vereador Santa e o Colégio Unificado, localizado a 1822, até a Avenida Atlântica. Diante disso, o vereador Bola sugeriu ao secretário Coronel Evaldo intensificar campanha educativa de trânsito nessas unidades escolares. Em resposta, o secretário e presidente do BC Trânsito disse ter tomado a nota a sugestão do vereador Bola e informou que o Colégio Unificado foi o primeiro a receber a campanha educativa de trânsito, mas, se necessário, fará a referida campanha nesse colégio. Após, o vereador Guilherme Cardoso questionou o convidado sobre a opinião dos pais e educadores referente ao estabelecimento de uma idade mínima do condutor de autopropelidos e se há intenção do Poder Público Municipal promover regulamentação da lei nesse sentido. Em resposta, o secretário informou que a questão da idade foi amplamente discutida e que não há consenso entre os técnicos sobre o assunto. Diante disso, o convidado explicou que foi protocolada uma consulta junto ao CETRAN quanto a esse tema da fixação da idade. Na sequência, o vereador
Bola manifestou-se sobre o número de passageiros nesse veículo, tendo o secretário, diretor-presidente do BC Trânsito, esclarecido que o autopropelido providos de assentos comportam até 2 pessoas e os que não possuem assento, a exemplo dos patinetes elétricos, são para uso individual, explicou o secretário, que notificou a empresa de patinetes elétricos para auxiliar nessa questão quanto à limitação de passageiros dos patinetes e que a fiscalização irá atuar condutores por infração de postura com aplicação de multa. Ato contínuo, o vereador Bola comentou sobre os valores das multas e, nesse sentido, o convidado informou que é necessária uma regulamentação das multas e talvez analisar a possibilidade de delegar os agentes de trânsito a fiscalizar das infrações de postura que envolvam os autopropelidos. A seguir, o vereador Guilherme Cardoso sugeriu ao convidado que os valores arrecadados a título de multa advindas das atuações dos autopropelidos sejam destinados à melhoria das ciclofaixas, ciclovias e demais equipamentos afins. Nesse momento, o vereador Bola requereu a prorrogação da reunião por mais meia hora. Não havendo objeção, a reunião foi prorrogada pelo tempo solicitado, dando continuidade aos quesitos. O presidente concedeu a palavra ao coronel Evaldo Hoffmann para se manifestar quanto ao próximo quesito. Quais as melhorias podem ser realizadas na lei? Com a palavra, o secretário, diretor-presidente do BC Trânsito informou que gostaria de apresentar à comissão um parecer que o CETRAN emitirá sobre a consulta referente aos autopropelidos, por entender que a resposta do CETRAN servirão de referência para proceder às alterações na lei de modo a melhorá-la. Assim, a comissão manifestou-se favorável ao pedido do secretário-coronel Evaldo Hoffmann. Após, o presidente passou ao último quesito, apresentar a informação quanto à quantidade e localização das vagas públicas de estacionamento destinadas aos veículos regulamentados pela Lei 4983/2005 e sobre a previsão de criação de novas vagas, como se dará na distribuição do território do município. Com a palavra convidado, informou que há algumas vagas implementadas na Barra Sul, recentemente implementadas, e na Rua 3000. Ao todo serão 11 espaços destinados ao estacionamento dos autopropelidos e das bicicletas elétricas. Após, o secretário Evaldo Hoffmann discorreu sobre o processo de credenciamento para as empresas que em breve será lançado referente aos autopropelidos que atualmente funcionam com autorização precária. Nesse sentido, o vereador Bola indagou o convidado sobre se há dados de quantidade de autopropelidos disponibilizados pela empresa autorizada. Em resposta, o secretário de Segurança e diretor do BC Trânsito informou que a autorização menciona a quantidade de 100 autopropelidos, mas que percebe-se um número maior e, por conta disso, o BC Trânsito notificou a empresa. Após, o vereador Guilherme Cardoso solicitou ao convidado a participação da comissão no encaminhamento de sugestões e processos de credenciamento das empresas. Mencionando a aplicação de instrumentos com a Lei Naming Rights como fonte de recursos destinados à manutenção da infraestrutura e melhorias no trânsito. Diante disso, o secretário-coronel Evaldo informou que a autorização já prevê um percentual sobre a UFM por equipamento e que esse modelo seguirá previsto no credenciamento a ser lançado com um valor aproximadamente de R$20 por equipamento, cuja a destinação dos valores arrecadados é para infraestrutura, citando como exemplo sinalização, manutenção do estacionamento e das ciclofaixas. O seu presidente perguntou ao convidado qual era o número de vagas de estacionamento e se há previsão de ampliação. Com a palavra, o secretário informou que não sabe no momento precisar o número de vagas já existente, mas que acredita que há 5 vagas e que será ampliadas para 11, podendo esse número ser maior. Explicou que há um projeto relativo às vagas de estacionamento e que compartilhará a cópia com a comissão. Em seguida, o vereador Aldemar Bola Pereira falou sobre o risco de acidentes que estão expostos os passageiros que embarcam e desembarcam dos ônibus e também mencionou podendo ocasionar acidentes e também mencionou sobre as bocas de lobo nas ciclofaixas que podem trancar o pneu de autopropelidos e de bicicletas, podendo ocasionar acidente. Auto contínuo, o presidente agradeceu a presença do secretário para
fazer as suas considerações, desculpa. Ato contínuo, o senhor presidente agradeceu a presença do secretário Evaldo Hoffmann na presente reunião e, em seguida, concedeu a palavra ao convidado para fazer suas considerações finais. Feitas as considerações finais, o secretário de Segurança e Trânsito informou que fará a melhoria da sinalização de ciclofaixas e, quando realizada, comunicará à comissão. Também informou que incrementará as ações educativas do Colégio Unificado e também do SEM Vereador Santa, e encaminhará à comissão o projeto referente ao estacionamento destinado a autopropriedades. Por fim, o secretário convidou a comissão para acompanhar o ato da entrega do parecer do CETRAN por seu presidente, senhor Atanir Antunes. Na Secretaria Municipal de Segurança, ato contínuo, o presidente propôs ao secretário Evaldo Hoffmann convidar o senhor Atanir Antunes para participar da reunião da comissão na oportunidade de apresentar juntamente com o senhor secretário municipal de segurança o parecer do CETRAN, que foi aceito após a aprovação unânime dos vereadores membros. O senhor presidente informou que irá encaminhar o convite ao senhor Atanir para comparecer à reunião da comissão em data a ser agendada. Na sequência, resultou aprovado como pauta a próxima reunião a deliberação de um plano de trabalho da comissão. O presidente solicitou aos senhores vereadores membros que elaborem requerimentos e encaminhem a comissão para serem deliberados na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o presidente convocou os senhores vereadores membros para a reunião que será realizada 7 de abril, corrente ano, às 14 horas, na sala de reuniões anexa ao plenário. Em seguida, declarou encerrada a reunião da comissão, depois submetida assinada pelo presidente e demais membros. Sala de reuniões, 31 de março. Essa é a ata, senhores. Eu pergunto se há alguma impugnação ou alguma dúvida sobre a ata. Aqui na primeira página, vocês vão lá embaixo, está escrito 1000 watts. Né? Dessa forma, o convidado afirmou que o ciclomotor é considerado uma motocicleta. Não é considerado equivalente a uma motocicleta. Pode ser, não tem problema colocar isso aí. Muda ou não muda? Eu acho que não. Então tá. Acho que está. Só alerta, né? Será considerado uma motocicleta? Não, será considerado equivalente a uma motocicleta, né? É que ele diz no ato de fiscalização, sim, né? Ele considera como se fosse uma motocicleta, né? Mas podemos colocar, não tem problema, né? Pode colocar isso aí, então. E daí consideramos a ata aprovada para o vereador Guilherme, sim, também. Então está aprovada a ata. Agora, a gente precisa pautar aqui as ações a serem feitas. Não sei se há mais convidados a convocar, a chamar, a fazer algum convite. Olha, eu acredito que é o seguinte, acidentes de trânsito são de responsabilidade da PM, né? Então, do meu ponto de vista, eu acredito que a gente deveria, no mínimo, fazer um requerimento à PM perguntando se eles têm já se ele tem os acidentes ocorridos registrados por ciclomotor em Balneário Camboriú. Podemos colocar aí dezembro em diante, de 1º de dezembro em diante, que foi o período que estourou, o problema mesmo se acumulou, né? Acho que o prefeito foi atropelado em novembro, né? Acho que foi dezembro. Foi dezembro, então dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se ele conseguir, se a PM conseguir, não sei como é que a gente faz esse requerimento aí, via comissão, ou um dos gabinetes faz, não sei. Não, a comissão faz daí um ofício para a PM, então, requerendo essas informações que o vereador Bola pediu. Vereador Guilherme? Bom, eu tenho algumas sugestões. Primeiro, eu acho que o primeiro passo para a gente produzir algo realmente efetivo é levantar dados. Então, acredito que a sugestão do vereador Bola é interessante. Eu acrescentaria a DPCAM também, de Polícia Civil, na questão dos menores, que eles têm hoje um grande número de autuações de infratores que são menores. E eu acrescentaria também do próprio BC Trânsito, quais são os dados que eles têm hoje, né, de números mesmo. Acho que é interessante essa parte de dados para a gente ter essa seria a primeira sugestão em concordância com o vereador Bola. A segunda, ao BC Trânsito também, quanto aos locais com a maior incidência, não só os números, mas também os pontos da cidade que tem mais, que acontecem mais essas situações. Talvez dê para a gente encaminhar junto nesse próprio pedido o número e os locais com maior incidência. Também
acho que é interessante colocar a idade, o perfil do infrator, para a gente até poder munir o comandante Evaldo para a questão da idade. Aquele mesmo requerimento. Isso, a gente pode fazer um para Polícia Militar, um para DPCAM e outro para o BC Trânsito com essas perguntas. É importante. Tá? Outra sugestão que eu tenho para a comissão também é acompanhar uma daquelas fiscalizações, como o secretário tinha se colocado à disposição, a gente marcar uma data com ele. Eu acredito que nós poderíamos ir até o BC Trânsito e acompanhá-los, ou ir até uma fiscalização que o presidente achar melhor, mas queria deixar a sugestão de fazer o acompanhamento de uma fiscalização, ou de mais, né, se a gente tiver a oportunidade. Outra coisa referente à ata. Nós temos o Maio Amarelo, que vai ser uma campanha que, pelo visto, vai ser focada na micromobilidade. Então, talvez seja um momento para nós podermos participar disso, né? Então, quem sabe, eu não sei qual que vai ser o formato que eles vão conduzir essa campanha, mas geralmente a gente sempre fala do mês temático no próprio mês. Mas como a gente tem um grupo de trabalho, talvez a gente possa acrescentar no Maio Amarelo, enquanto comissão, enquanto Câmara, talvez. Excelente. Então, talvez pedir essas informações, até de forma informal, um e-mail, algo assim, para o coronel para ver certinho como é que vai ser a campanha. Também queria constar outro requerimento, que é a visita à Escola Pública de Trânsito, para a gente ver se consegue, em vez às vezes de fazer uma aqui, a gente poder fazer alguma visita, ou uma dessas ações, fazer uma visita técnica para conhecer a Escola Pública de Trânsito, por mais que a gente já conheça, né? Mas o coronel citou bastante, acho que é legal a gente lá ver e contribuir. E era isso, talvez separar isso por eixos, né, numa questão de organização. Primeiro, levantamento de dados, para depois a própria fiscalização também nesse intuito. E a campanha publicitária, inclusive, para acompanhar aquela questão das vagas que o coronel falou, sobre as placas indicativas de velocidade, que isso já é uma lei municipal, então não teria problema. Então eu separaria nesses eixos para a gente ter mais, né, ações, e talvez não aqui na Câmara, não sei o que os senhores preferem, ou sim outro dia, fica a critério do presidente, mas para a gente ir para a rua e dar uma fiscalizada nisso aí enquanto comissão. São essas sugestões. Certo. Vamos organizar então os requerimentos solicitados, o requerimento então sobre os dados, né, números de ocorrência, tentar buscar os maiores dados aqui sobre os acidentes com relação aos autopropelidos e ciclomotores, é isso? Isso. E o mesmo requerimento replicado a DPCAM e o BC Trânsito. Perfeito. Certo. Isso aqui a gente vai fazer. Sobre a campanha Maio Amarelo, eu não entendi aqui um pouco do propósito aqui, vereador, se puder me... Tá. Ali na ata consta ali que o coronel falou que um dos temas principais do Maio Amarelo vai ser a micromobilidade. Certo. Então, o que a gente percebe? Quando tem um mês de conscientização na cidade, eles convidam, né, a população, os vereadores, para participar depois que está formulada a campanha. Por mais que seja da prefeitura, acho interessante, se a gente puder conversar, talvez na própria visita lá, ver como vai ser essa campanha, de que forma que a gente pode colaborar enquanto comissão, porque se o tema realmente for a micromobilidade, a gente consegue participar, né, inclusive ajudando a organizar, não só divulgando na hora que estiver pronto. Tá. Então, acho que seria interessante. Deu para entender? Entendi. Tá. Não, daí a gente vai... Eu só queria entender assim, é a proposta de uma parceria da Câmara de Vereadores com a Prefeitura no Maio Amarelo. Eu não sei se isso aí acho que não nos caberia. Eu entendi, né? O vereador, que é mais para entender qual vai ver qual o trabalho. Qual da comissão como vai funcionar essa campanha de conscientização, né, para tentar entender como eles vão fazer, qual é o foco e se a gente pode acrescentar algo quanto à micromobilidade. A gente eu acredito que dá para a gente tratar de forma fiscalizatória, apesar da comissão ser uma comissão especial, né, específica para a questão. Eu acho que a gente tem que criar um mecanismo para participar. Não vai ser diretamente ao meu ver, relacionado à comissão diretamente, sabe? Porque a gente precisa emitir um relatório em 60 dias sobre uma propositura de ideias para a legislação, né? Mas eu acho válido a gente observar no sentido de entender o que falta, o que não falta, ou se há necessidade de alguma fiscalização. De alguma suplementação na questão, né, de colocar recursos para falar da questão da micromobilidade,
E de repente a gente solicita isso, mas eu acho que a gente poderia fazer de forma de uma visita ao BC Trânsito. Perfeito. E daí a gente poderia tentar agendar a mesma visita na saída ali para conhecer ali, acompanhar as fiscalizações. Talvez Perfeito, a gente presidente. faz essa visita e depois acompanha a fiscalização para otimizar o tempo de todos, pode ser? Para mim seria excelente. E a gente pode, inclusive, nesse mesmo momento já buscar os dados. A gente pode encaminhar isso por agora como ofício. A gente pode combinar com o coronel para otimizar todas as agendas do BC Trânsito. Além disso que a gente falou, a gente já recebe em mãos ali os números e tudo mais, vai nos facilitar bastante. Isso. A Polícia Militar é bacana porque eles têm um SIAC, acho que é SIASC, né? Eles têm os dados lá e eles mesmo na hora já baixam, já passam para a gente. É bem. A gente vai fazer rápido. então esse ofício junto com a comissão Bem aqui para essas entidades. E a gente vai fazer, e assim que vier os dados, a gente, na verdade, vou tentar conversar e sensibilizá-los pelo pouco tempo que nós temos de trabalho. Perfeito. Tentar pedir celeridade para eles responderem, a gente poder tratar desses dados, de repente, até na próxima reunião, né? Perfeito, presidente. Tá? E daí, sobre as visitas, eu converso com o secretário para ver a possibilidade de data, e daí passa a vocês, para a gente se ver Perfeito. se... Certo? Para mim está ótimo. Então tá. Então, Combinado? sendo isso aí, considero a reunião encerrada às 14h38. Obrigado, presidente. de todos.